dia, que bom e que alegria nos reencontrarmos nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje dia 16 de junho. Hoje celebra-se o Dia da Unidade Nacional. Queremos informar a toda a comunidade evangélica, a toda a sociedade campinense, que graças a Deus, nesse domingo, o nosso culto será realizado no horário habitual, às 18 horas. É que nós fomos informados que o trio elétrico que estava para passar na Avenida Brasília foi cancelado. Por isso, queremos convidar a todos para que estejam conosco nesse domingo. Pela manhã, EBD às 9 horas e o culto divino às 18 horas, sem nenhum problema. Dentro de instantes estaremos ouvindo a continuidade do estudo sobre a fidelidade de Deus e a desobediência de Israel. E você ainda ouvirá um belíssimo hino interpretado pelo cantor e pastor Vitorino Silva. Sem perda de tempo, deleite-se com esta música. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cantem conosco, seja glória, cantem. A Deus, seja glória. A Deus, seja glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre, amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Aqui, ó, isso, um aplauso, as ovações, parabéns, eu receber do Calvário. Por isso, a Deus
ti. Sua vontade eu quero e preciso obedecer. E se um aplauso eu receber do Calvário, Neemias 9, versos 7 a 31. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigarzeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres como contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei. Por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar. Na sua sede lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que, com mão levantada, lhes jurastes dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná,
e água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, trouxeste-os à terra de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti e cometerem grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores e os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus, tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo seu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Até aqui, amém? Os irmãos que estão em pé podem sentar. Meus irmãos, no estudo de hoje, quase que todo esse capítulo de Neemias 9, ele, principalmente esses versículos que nós lemos do verso 7 até o 31º, ele faz uma análise do comportamento e das atitudes do povo com relação à desobediência, à soberba, à desobediência, à insubordinação contra um Deus que nunca deixou de ser fiel. Deus nunca decepcionou ao povo, muito pelo contrário. Deus sempre foi fiel. O povo é que viveu em inteira, completa atitude de desobediência. E é por isso que o título desse estudo de hoje nós demos aqui, a fidelidade de Deus e a desobediência de Israel. Porque se vocês observaram, quem prestou bem atenção à leitura que nós fizemos, Neemias está aqui reescrevendo a história, começando desde Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão quando tirou lá da terra de Ur dos Caldeus e o chamou e disse: vai para uma terra que eu te mostrarei, deixa teu pai, tua mãe, tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A partir dali, Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão,
e Deus nunca falhou, nunca decepcionou, Ele sempre honrou as suas promessas feitas ao patriarca Abraão. Então, ele começa fazendo essa citação, conforme lemos no versículo 7, e eu quero que vocês continuem com as suas Bíblias abertas, tanto os que estão aqui presencialmente, quanto os que estão em casa. Ele diz aqui no verso 7, Tu és o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome a Abraão. Então Deus estava lá no Antigo Testamento assumindo um compromisso, e ele diz lá em Jeremias capítulo 1 versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, eu honro, a minha palavra está empenhada. De formas que Neemias começa daqui a apresentar uma série de fatos históricos até chegar aos dias de Esdras e Neemias. Vocês vão ver por que ele faz uma relação de fatos e de acontecimentos que foram registrados no longo curso da história, desde Abraão, os patriarcas Isaac, Jacó, Moisés, Josué, até chegar aos juízes e depois chegar até os dias de Neemias. Agora, o que mais ele adverte aqui, e é o miolo de todo esse estudo, o conteúdo principal de todo esse capítulo 9, é que ele diz, olha, isso tudo que aconteceu no passado, desde a chamada de Abraão até os nossos dias, deve servir de exemplo, de exortação, para que nós não incorramos nos mesmíssimos erros que o povo no passado praticou e entristeceu muito o coração de Deus. Agora, sabe por que isso acontece? Em outras palavras, Neemias estava dizendo, ou recordando o que está escrito lá no livro de Isaías capítulo 5, versículo 13, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Quando às vezes eu vejo um determinado cristão que por alguma razão, por algum motivo, cometeu alguma fraqueza espiritualmente falando, e eu vejo Deus tratando com ele, e ele padecendo, sofrendo algum tipo de provação, tribulação, é como diz aqui Isaías, portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Porque lá no livro de Hebreus o Senhor nos diz no capítulo 12 que Deus repreende e castiga aquele a quem ele recebe por filho. Logo, se não estáis debaixo de disciplina, não sois filhos, mas bastardos. Então muitas vezes, do mesmo modo como Deus tratou com o seu povo no passado, Ele trata também com os seus filhos hoje, com a sua igreja. Quando nós, seja líderes, seja um simples membro do corpo de Cristo que faça alguma coisa errada, Deus vai tratar com ele, Deus vai tratar com essa família, Deus vai tratar com esse líder. Então, há certas passagens nas Escrituras que a gente, para entender, a gente tem que fazer uma exegese do texto. O que é uma exegese? Você vai comparar aquele fato, aquele acontecimento com outras passagens na Bíblia, para que você chegue a uma conclusão, daquilo que aconteceu ou que esteja acontecendo. Então, um fato histórico pode servir de lição no futuro, como exortação para que o povo não incorra nos mesmos erros, e foi isso o que Neemias tentou mostrar. Então aqui, no contexto de Neemias, teria sido comparando ao povo que saiu do Egito. O povo estava voltando do exílio babilônico, estava voltando para a sua terra, para Jerusalém, e então eles precisavam de lembrar do que Deus havia feito no passado, e que o povo não correspondera, e que porquanto se eles não correspondessem, eles podiam incorrer nos mesmos erros, Deus certamente iria tratar com eles. Então a lição para nós aqui, irmãos, como igreja, é que nós fomos libertos do jugo do pecado, éramos escravos de Satanás, ele nos escravizava, Jesus nos libertou como filhos,
E nós devemos ter o devido cuidado para não desobedecermos a esta palavra, sobre pena da nossa desobediência, acarretará sobre nós juízo ou disciplina de Deus, conforme citamos lá em Hebreus capítulo 12. Portanto, é isso que nós vamos ver hoje, rapidamente. Então, essa é a lição que nós vamos aprender como igreja em relação ao estudo que foi lido Neemias 9, 7 a 37. No estudo passado, no versículo 5, ministrado pelo pastor Antônio Júnior, vocês devem estar lembrados que ele citou o nome de 8 levitas. São eles Jesua, Cadmiel, Bani, Azabineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías. 8 levitas. Esses homens eram os responsáveis pela ministração da palavra para aqueles que estavam voltando do exílio. E estes homens, conforme já citamos os nomes, eles tinham a responsabilidade de abrir o livro, como Neemias havia aberto, e mostrar: olha aqui o que é que nós temos que fazer, olha aqui o que nós temos que observar. E aí, meus irmãos, ele passa a citar vários episódios que aconteceram no passado. Devo lembrar aos irmãos que os líderes, pastores, ministros da palavra de Deus, que estão apacentando o rebanho, que é a igreja, que sois vós, temos uma responsabilidade muito grande, que é de instruir, ensinar, mostrar, doutrinar, pregar, abrir o entendimento de muitos para que possam observar o que é que Deus espera ou requer de cada um de nós, em relação à nossa submissão, obediência à sua palavra, santificação, consagração, fidelidade, enfim, a nossa vida ser pautada na palavra. Esse é o objetivo de nós líderes, como era daqueles levitas, esses 8 levitas já citados. Então ele começa a citar como fundamento o compromisso que o povo assumiu através de Abraão, porque todos eram filhos de Abraão. E eu quero lembrar aos irmãos que nos versículos que nós vamos ver daqui para frente agora, ele vai fazendo uma narração histórica. Nos versos 7 e 8, ele diz: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com eles fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigarzeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Abraão, meus irmãos, deixou um legado para o povo. O legado é apenas uma palavra apenas: obediência. Ele foi este homem exemplar. Sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não questionou com Deus: Senhor, para que lado fica essa terra? É para o norte, é para o sul, é para o leste, é para o oeste? Como é o clima lá? O clima é quente, faz frio. Eu não tenho ninguém lá, não conheço ninguém. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou saber o caminho? Ele não questionou, simplesmente obedeceu. E essa é a palavra de ordem, meus irmãos. E Abraão está sendo citado aqui para servir de referencial, de exemplo. Ele deixou esse legado. Então, nos diz no verso 8: achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste uma aliança para a sua descendência na terra. Aqui nós vemos inicialmente, meus irmãos, que o maior argumento que Neemias está usando é o que Deus deixou como exemplo de um homem que era o pai daquela geração.
Nos versículos seguintes deste capítulo, ele vai descrever fatos que foram acontecendo no longo curso da história e que estão todas registradas na Torá, nas Escrituras Sagradas, e que eles, portanto, deveriam ter a Escritura como regra, como não apenas regra de fé, mas de prática, que para nós também deve ser a mesma assertiva. É essa. Nós não temos, meus irmãos, outra coisa senão que nos reger além da palavra de Deus, somente a palavra, só a Escritura. E então ele, após descrever ou discorrer sobre o que Abraão representaria para o povo, primeiro um exemplo de um grande líder, de um homem que seria o patriarca de toda a nação de Israel, ele faz um depoimento dos cuidados que Deus teve, do amor, do zelo, da proteção, do livramento, das provisões que Deus fez em suprir as necessidades, desde a chamada de Abraão até chegar a Moisés, quando saiu do Egito e peregrinou durante 40 anos no deserto. Então o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor mandou codornizes, mandou pão, fez sair água da rocha, Ele proveu todas as necessidades. Vamos ficar devendo a conclusão desse importante estudo. Próxima segunda-feira você está convidado a continuar conosco. Mas nos instantes finais do nosso programa, eu quero informar a toda a sociedade campinense que nesse domingo nós voltaremos aos nossos cultos em horário habitual, 9 horas, escola dominical, e à noite, às 18 horas. É que nós fomos informados por fonte fidedigna que o trio elétrico que passaria no início da tarde, e às vezes estende-se até ao horário do início do nosso culto, foi suspenso. Graças a Deus. Então nós estaremos realizando o nosso culto às 18 horas e todos estão cordialmente convidados com a sua respectiva família. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. E você, portanto, está convidado com a sua família, nesse domingo, participar de mais um culto de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Depende o jeito que você fala com ele. Depende o jeito que você fala com Deus. Gostou da saída do piano? Depende o jeito que você faz tua oração. Foi proposital, não é, meu cara? Estremece o céu e Deus estende a sua mão. Quem sabe estás tão abatido, sem forças pra falar. Quem sabe o que e também nem por onde começar. Mas se você não se esquecer ou fingir e fizer adoração, a qualquer instante Deus pode mandar a solução. Aí ele nega. Existe um jeito de mover o coração de Deus. Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o nosso inimigo. Se estás orando, aguarde, não tem mais, Deus é contigo. Mulheres caem por terra, o forte vento se acalma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma.